Meu nome é Isabel e, em conjunto com o Gabriel, nós vamos apresentar o trabalho de redes neurais artificiais. Então, o primeiro passo para a gente começar o projeto foi definir a questão de pesquisa que a gente gostaria de explorar, e daí a gente acabou optando por fazer uma análise a respeito da eficiência do modelo, considerando os diferentes sotaques dentro de uma mesma linguagem. Mais precisamente, a gente optou pelo idioma inglês, explorando os sotaques de falantes de diferentes regiões do mundo, tanto nativos quanto não nativos. Eu vou dar uma introduzida no que é o Whisper. O Whisper ele é um sistema de reconhecimento automático de fala, treinado em 680 mil horas de dados multilingües e multitarefas supervisionados coletados da web. Ele permite a transcrição em vários idiomas, bem como a tradução desses idiomas para o inglês. Além disso, ele é um modelo de código aberto que serve como base para a construção de aplicativos úteis e para pesquisas adicionais sobre o processamento de fala robusto. Então, falando um pouquinho sobre a aplicação do modelo Whisper no nosso projeto, a gente acabou carregando o modelo com a base média de dados de treinamento, e ele vai funcionar da seguinte maneira: a gente vai disponibilizar um áudio para ele, e junto com esse áudio uma transcrição, uma versão escrita do conteúdo desse áudio, e o próprio modelo vai gerar uma transcrição própria dele, que daí a gente vai acabar comparando a transcrição gerada pelo modelo com a que foi disponibilizada por nós, para ver a quantidade de acertos e erros que ele vai acabar cometendo. Como o Gabriel falou, nós usamos o idioma inglês com diferentes sotaques nativos e não nativos. A gente usou o sotaque indiano, sotaque britânico, o ucraniano, o brasileiro, o russo, o árabe e o estadunidense. Então, só refrisando, a nossa pergunta, nossa questão de pesquisa escolhida foi essa, que seria qual é a diferença na eficácia do modelo considerando os diferentes sotaques, regionalismos dentro de uma linguagem, mesma linguagem. Então, com base nos dados que a gente obteve da comparação entre a transcrição oficial, que a gente passou, e a transcrição gerada pelo modelo, para cada amostra a gente fez uma coletânea aqui dos dados, e a fim de observar os cenários e situações em que o modelo vai conseguir desempenhar melhor. Nós pegamos um total de 10 áudios e desses 10 áudios nós obtivemos esses dados. Por exemplo, a gente pegou uma música de uma cantora britânica e fizemos a comparação de um remake de um cantor indiano cantando a mesma música dessa cantora britânica. A duração do áudio do remake do cantor indiano teve um total de 1 minuto e 58 segundos e teve um total de 20 palavras erradas. Enquanto uma música original da Ellie Goulding teve a duração de 4 minutos e 9 segundos e teve um total de 62 palavras erradas. E essa discrepância de erros, nós acreditamos seja por conta da duração do áudio. Porque como ele não canta a música inteira, ele só canta uma parte da música, teve uma quantidade pequena de erros em comparação com a música original. E acreditamos seja por conta da duração do áudio. Outro fator que tem que se levar em conta é que a música original da Ellie acaba tendo um problema do reconhecimento no modelo. O Whisper acaba não conseguindo detectar uma frase, um verso da canção que se repete pelo menos 4 vezes na música, então ele meio que corta esse pedaço e adianta um verso, o que acaba aumentando bastante a quantidade de erros ali. Consequentemente, o percentual de palavras erradas também aumenta junto. Também outro exemplo que nós fizemos uma comparação foi de um áudio árabe com um áudio britânico.
que é a mesma ideia, uma canção original que foi feita para o filme do Aladdin e o cantor árabe ele fez um remake dessa música. Teve uma duração de 4 minutos e 2 segundos e teve um total de 61 erros. Enquanto o remake que foi feito pelo cantor árabe teve uma duração de áudio de 2 minutos e 36 segundos e teve uma quantidade de palavras erradas de 133 palavras. Outro exemplo que nós usamos foi o áudio da Hermione Granger, que é uma personagem da coletânea de filmes do Harry Potter, onde o áudio dela teve uma duração de 4 minutos e 37 segundos e teve 44 palavras erradas. Outro exemplo que a gente acabou pegando foi o caso de um cidadão russo que estava residindo nos Estados Unidos. Ele estava gravando um vlog comentando sobre a situação que ele se encontrava no país. Foi um áudio bem curto ali, de 56 segundos. E apesar de um sotaque bem acentuado também, a quantidade de palavras erradas foi bem baixa, né? 3 palavras erradas e com um percentual de 1,66%. Na sequência, um outro exemplo que a gente acabou coletando foi o áudio de uma mulher na Ucrânia comentando em um vlog sobre a situação trabalhista do país para imigrantes, para quem quisesse ir residir na Ucrânia. E também o modelo teve um desempenho muito bom, com poucas palavras erradas, apenas 8, representando 2,4% do percentual de palavras erradas em um áudio de 2 minutos e 8 segundos. Também outro exemplo que nós buscamos foi de um técnico brasileiro, o Joel Santana, que é um vídeo onde ele tenta falar o inglês. Tanto que na duração do áudio teve 42 segundos e teve uma quantidade de palavras erradas muito grande em comparação aos outros vídeos. Foi de 24 palavras erradas. Um outro exemplo interessante que a gente acabou pegando foi de uma série estadunidense chamada Friends, de apenas 1 minuto e 37 segundos, em que também o modelo acabou saindo muito bem, com apenas 8 erros. Que o interessante desse áudio foi que o modelo acaba se saindo tendo um desempenho não tão bom com relação a microexpressões que acabam ocorrendo durante a comunicação entre os personagens. Eles acabam usando bastante termos como you know, I mean, yeah. E o modelo não consegue distinguir, às vezes, por ser muito curto ou breve, muito rápido, baixo. Então é um ponto falho, assim, que a gente acabou percebendo. Então, o que a gente pode concluir com esses dados? Que quanto maior a duração do áudio, mais erros ele vai achar na transcrição. E também, quanto mais acentuado é o sotaque, mais difícil fica o reconhecimento das palavras. Tanto que, por exemplo, no vídeo do cantor árabe, ele tem uma duração de 2 minutos e 36 segundos. Mas a quantidade de palavras erradas é muito maior em comparação, por exemplo, do vídeo ucraniano, que tem 2 minutos e 8 segundos, mas teve 8 erros. E também, o tempo de execução da transcrição foi de 5 minutos e 49 segundos. Um ponto também que vale ressaltar nessa comparação que a Isabel fez é que no áudio da ucraniana, ela está fazendo um vlog no quarto dela, somente ela e a câmera, né, sem sons ambientes, enquanto o áudio do cantor ali tem o barulho dos instrumentos, segunda voz e outros ruídos externos, né, o que pode também afetar um pouquinho na detecção da linguagem correta do vídeo, do áudio. Um outro ponto também que chamou a atenção da gente foi a dificuldade do modelo em reconhecer nomes de pessoas e lugares, principalmente quando não são nomes comuns estadunidenses ou britânicos. No exemplo do Joel Santana, os 2 jogadores que ele menciona no vídeo
acaba saindo errado a transcrição. Num outro áudio também, acho que da ucraniana, ela menciona o nome também de um cidadão que também não fica legal na transcrição. Então, de forma geral, basicamente, o que impacta bastante, mais até do que o sotaque das pessoas que a gente acabou usando de exemplo dos áudios, acredito que seja o ambiente em que a pessoa está e também a velocidade com que eles se comunicam. Acho que seria isso.